Quando Santos Dumont começou a falar sobre o avião, ele tinha uma grande dificuldade, que era conseguir fazer as pessoas entenderem aquilo que ele estava criando. Era tão disruptivo imaginar que alguma coisa iria voar e que essa coisa que voaria levaria pessoas com segurança de um lugar para o outro em muito menos tempo do que os trens e os navios, que eram o que existia naquela época, que era difícil as pessoas entenderem sobre o que ele estava falando. Então, Santos Dumont precisou, né, usar de toda a genialidade dele para desenvolver uma forma de fazer com que as pessoas entendessem de uma forma mais clara do que se tratava essa coisa da aviação. E aí, Santos Dumont resolveu utilizar nomes que já eram estabelecidos no meio da logística, do transporte de massa, e trazer isso para a realidade da aviação. E aí, se você parar para pensar, por que o nome de aeroporto é aeroporto? Aeroporto se chama aeroporto porque é um porto, assim como o porto dos navios, que já existia naquela época, aonde, para ficar mais fácil o entendimento, ele deu o nome de aeroporto, ou seja, um porto aéreo, um porto de coisas que voam. Inteligentíssimo, né? Também para poder facilitar o entendimento do que era um avião, para isso ele deu o nome de aeronave, né? Ou seja, uma nave, um navio aéreo, um navio que voa. Ou seja, ele readecou o nome de algo que já era consolidado, algo que já existia, para o modelo disruptivo que ele estava desenvolvendo. E aí a grande ideia por trás disso é que alguns modelos de negócios eles precisam se apresentar de uma forma mais compreensível, principalmente os modelos de negócio que são disruptivos. Para pensar comigo, quando alguém cria alguma coisa muito novo ou até alguma coisa que já exista, mas de uma forma tão disruptiva, de uma forma tão nova, tão reinventada, existe uma grande dificuldade em fazer com que as pessoas entendam aquilo. E o grande desafio, o grande aprendizado por trás do que Santos Dumont fez foi exatamente entender e aceitar que seria desafiador fazer com que as pessoas comprassem a ideia daquilo que ele estava desenvolvendo. E aí eu pergunto para você, né, se você tem um negócio disruptivo, se você tem um negócio inovador, que já traz aí uma bagagem de algum modelo de negócio tradicional, mas que você coloca um tempero que faz com que ele seja novo e disruptivo, como que você explica para os seus clientes, como que você explica para aquelas pessoas que estão interessadas no seu produto ou no seu serviço, aquilo que você vende, aquilo que você produz? Se o teu modelo de negócio, ele é um modelo de negócio de difícil entendimento, você precisa contar uma história que seja suficientemente explicativa para que o seu cliente entenda o quão poderoso é aquilo que você está oferecendo, porque de nada adianta o seu produto ser extremamente disruptivo, de nada adianta o seu produto ser extremamente inovador, se você não conseguir fazer com que eles entendam. Eu estive assistindo aquele programa Shark Tank na última semana, o programa americano, e houve uma pessoa que foi apresentar um produto de beleza, um produto para a pele, um dermocosmético, que ele era tão inovador, que ele era tão incrível, que ele tinha toda uma pesquisa e desenvolvimento por trás, atestado pelo MIT. Para quem não conhece o MIT, é o Massachusetts Institute, que é o maior instituto de pesquisa e desenvolvimento ligado à tecnologia do mundo, né, que fica nos Estados Unidos, em Massachusetts. E esse instituto validou o dermocosmético, o creme facial que a pessoa foi apresentar no Shark Tank, tamanho a inovação dele. Só que tem um detalhe: o produto era tão inovador, mas tão inovador, com tamanhos requisitos tecnológicos por trás, que os tubarões, ou seja, os investidores, eles não entenderam o quão poderoso aquele produto era. E o que eles fizeram? Ninguém investiu, porque ninguém investe em algo, ninguém compra algo que simplesmente não entende. Por mais brilho no olho que a pessoa que desenvolveu o produto tinha na hora de falar sobre ele, por mais motivação e empolgação que ela demonstrava na apresentação, aquilo não era suficiente para os tubarões investirem no negócio dela. Então a pergunta que eu te faço é o seguinte: se o seu negócio tem um tempero disruptivo, se o seu negócio tem um fator de diferenciação, você precisa transformar isso numa linguagem simplificada
E uma forma de você transformar isso numa linguagem simplificada é exatamente você recontando uma história de algo que já existia, como fez Santos Dumont, que recontou todo o modelo ligado à parte portuária, à parte naval, para o modelo da aviação, mantendo o mesmo nome. Ele só fez adequações a nomenclaturas, porque era muito mais fácil o entendimento. Ele pegou algo que já existia e transformou aquilo numa inovação através de uma linguagem já existente. Então, de que forma você pode fazer isso no seu negócio? Que história você pode contar a respeito do teu modelo para fazer com que seja mais compreensível para as pessoas? Nesse mesmo episódio do Shark Tank que eu mencionei, em 2 ou 3 apresentações seguidas, uma outra pessoa foi apresentar uma outra linha de produtos dermocosméticos, só que esse produto, essa linha, eram produtos dermocosméticos, pasmem, para pelos pubianos. Exatamente. Era uma linha de dermocosméticos para pelos pubianos. E vou te dizer, não tinha tecnologia grande por trás, não tinha Massachusetts Institute, não tinha grandes universidades americanas, não tinha teste com milhões de pessoas, não tinha Big Data, não tinha nada por trás. Tinha apenas um dermocosmético que aparentemente funcionava. E, pasmem, os tubarões, os investidores lutaram e se degladiaram para decidir e para escolher quem seria a pessoa que iria investir nesse produto, num produto para pelos pubianos, ou seja, tão disruptivo quanto o outro, porém de fácil entendimento, porque a única ideia por trás era: cuide dos seus pelos pubianos como você cuida dos demais pelos do seu corpo, eles não são menos importantes do que os demais. E era uma pequena ideia de fácil compreensão por trás, e todos eles quiseram investir e fazer dinheiro nesse negócio. Percebe a diferença? Não se trata do quão incrível é o seu produto, se trata do quão simples você consegue fazer com que a explicação sobre o seu produto é. Pense nisso, crie nova linguagem, faça adequações, crie analogias e mostre para o mercado o quão incrível é o seu produto através de uma linguagem fácil. Um grande abraço para você, e se você tem um produto disruptivo, vai lá e mude agora a sua comunicação.